Olá, eu sou Ed Vanfeu, bem-vindo a mais uma leitura. Estamos no Livros com Bolo e estamos lendo Crônicas de Limiar, volume 1, O Necromante, capítulo 6. Mudança de planos. Alguns dias se passaram e as coisas não pareceram melhorar. Retornaram ao castelo e buscaram novos caminhos. O lugar era enorme, com torres e calabouços, entradas secretas e armadilhas. Caíram em várias e tiveram muita sorte de saírem vivos. Uma semana havia se passado desde que Vanna ganhara seus pintinhos e o tempo estava contra eles. Naquele dia, voltaram de noite, moídos, cansados, descabelados e sem um tostão, ávidos por uma cama quentinha. Ao invés disso, encontraram suas coisas do lado de fora. O que é isso? Perguntou Romano para o taberneiro. Suas coisas, respondeu o homem sem parar de limpar o balcão de madeira. Eu sei que são nossas coisas, quero saber por que estão aqui fora. Vocês pagaram por uma semana, a semana já acabou. Tenho outros clientes. Ou pagam agora pela próxima semana ou vão embora. Romano queria muito socar o homem, mas além dele ter o dobro do seu tamanho, estava em seu direito. Afastou-se um pouco para falar com os outros. Juntos, contaram tudo o que tinham. Não dava mais para pagar a pensão. Então, pegaram suas coisas e saíram. Menos Groove, que foi até o taberneiro e reclamou do serviço, do atendimento, da comida e das instalações. Quando o homem jogou aborrecido o pano imundo com que limpava canecas sobre o balcão, a elfa se apressou em acompanhar os amigos. Era noite e estava frio. Ficar ao relento não era uma ideia aceitável. Felizmente, Limiar era um lugar de muitas fazendas e não foi difícil falar com o fazendeiro e pedir abrigo temporário em seu celeiro. Não era muito digno, mas ao menos era quente. Dormiram sobre o feno, junto com uma vaca leiteira, 2 burros, um cavalo e algumas galinhas. Vanna aqueceu seus pintinhos e foi dormir dizendo que não deviam perder a fé. O dia seguinte ia ser diferente. Estavam cansados demais para discutir e preferiram dormir com a promessa. Nada de relevante foi encontrado naquele castelo. Em seus cômodos mais afastados, porém, conseguiram achar alguns objetos deixados para trás. Taças, punhais e algumas bandejas poderiam valer alguma coisa na feira. Assim, conseguiram jantar naquela noite. Mas ainda assim, tiveram que dormir no feno. Todo mundo pensa que a vida de um aventureiro é fácil. É só ter uma espada na mão e entrar num buraco que uma montanha de ouro vai aparecer. Infelizmente, a vida de aventureiro requer, assim como qualquer outra profissão, um pouco de experiência. No terceiro dia, já tinham um mapa, já tinham deixado de procurar o mago há algum tempo, pois acreditavam que era mais um ardil para incentivar o turismo da cidade. Nem mesmo achavam que o tal mago existisse, podendo ser provavelmente um membro do Circo do Sol que assombrava as ruínas de Mentirinha. Porém, como sempre conseguiam achar alguma coisa que podia ser vendida, continuavam voltando. Venderam na feira um tapete de cores vivas que encontraram pendurado numa parede. Deduziram que era das terras distantes do Oriente, pois era moda entre os ricos comprar tapeçarias de terras distantes estampadas nas paredes pelos seus belos desenhos. Este, infelizmente, estava um pouco queimado pelo ataque que o castelo sofrera, mas ainda assim conseguiram vendê-lo por algumas moedas. Venderam também um lustre, algumas taças, adagas, bandejas, candelabros e 2 quadros de gosto duvidoso. Ao fim daquela semana, já estavam acostumados à rotina de ir ao castelo, mas sabiam que aquela rotina estava no fim. Dirk e Romano já tinham confirmado o trabalho com o negociante que desejava voltar para Petit Rivière, em segurança com seu dinheiro. Em 2 dias, eles partiriam e provavelmente nunca mais se encontrariam. Não costumavam tocar no assunto, pois uma nuvem depressiva parecia pousar sobre eles quando a partida era mencionada. Não se conheciam há muito tempo, mas quando se passa tanto tempo por dia junto com alguém, os laços se estreitam. Romano não comentou nada com o amigo, mas estava feliz em partir. Não lhe agradava a ideia de estar gostando das 2 companheiras de aventura. Não podia se apegar a ninguém, sabia disso. Precisava se manter focado no que tinha que fazer e não podia se dar ao luxo de distrações. Quanto mais a data de partida se aproximava,
mas aumentavam os intervalos de silêncio entre eles. Vana, o que você acha de procurarmos um trabalho de segurança com Dirk Romano? Perguntou Gruf, quebrando o silêncio em seu caminho para o velho castelo. A guerreira olhou para ela com uma expressão indefinida. Estavam em seus cavalos, indo mais atrás, enquanto os rapazes ganhavam a dianteira. O trotar dos cavalos era lento e gracioso, e o vento fazia as folhas das árvores farfalharem numa doce cantilena. Vana voltou a olhar para a frente, o vento jogando seus cabelos negros para trás e para frente. Ainda acho que há alguma coisa aqui. Acho uma pena desistirmos tão cedo. Gruf não respondeu. Respirou fundo e continuou o caminho com seus pensamentos. Gostaria de ter uma intuição a respeito disso, mas sabia que nunca fora muito boa nisso. Detestava admitir, mas quem tinha uma intuição afiada era Vana. Chegaram ao velho castelo. A torre, ainda de pé, parecia querer furar o céu com as nuvens escuras tão baixas, e o castelo parecia especialmente assustador hoje. Faltava muito pouco para percorrerem toda a construção. A ala sul, no segundo andar, onde a Barbacã dava vista para o outro lado do castelo, não tinha sido pisada ainda por eles. E apesar de não esperarem achar o mago, ainda havia esperança de encontrarem uma porta secreta para uma sala do tesouro, como nas lendas que se espalhavam em todas as cidades nas canções dos bardos. Como de costume, amarraram os cavalos do lado de fora e entraram na velha fortaleza, cuja porta escancarada parecia uma imensa bocarra a recebê-los. Acenderam os archotes e seguiram pelos caminhos escuros que já haviam se tornado familiares. Hoje pode ser diferente, disse Dirk, tentando quebrar o silêncio que se tornava mais deprimente dentro daquelas paredes úmidas. Talvez, respondeu Romano sem muita confiança. Caminharam por longos corredores até chegarem à ala sul. Lá tinham duas opções: subir ou descer. Preferiram subir. Geralmente, as coisas de valor ficam nos andares superiores. Os níveis mais baixos de um castelo eram dedicados a prisões, calabouços e salas de tortura. E esses eram lugares mórbidos e pesados por natureza, mesmo quando não estavam mais em uso. Dirk acreditava que os fantasmas dos mortos e torturados ainda buscavam por vingança, procurando ferir qualquer um que ali entrasse. Romano nunca tinha visto um fantasma, então tinha dúvidas sobre a aparição de algo que sua espada não pudesse matar. Chegaram ao segundo andar. Resolveram deixar o terceiro andar para depois e se puseram a explorar os cômodos amplos e corredores largos. Encontraram uma grande sala com uma lareira e alguns poucos móveis. O piso, no entanto, era de ardósia, que compunha com as paredes brancas uma bela combinação. Uma porta levava a outro aposento contíguo, provavelmente um outro quarto. Esse tipo de composição era comum quando havia filhos. Será que o morador tinha família? Perguntou Romano, tentando imaginar o que teria acontecido naquele castelo, para que nunca tivessem encontrado viva alma em suas diversas incursões. O que teria colocado para correr os moradores dessa forma, destruído parte do castelo e colocado uma de suas torres ao chão? Começaram a abrir as gavetas e procurar algo de valor. Não era uma coisa da qual se orgulhavam, mas quando a fome bate, engole-se qualquer coisa, inclusive o orgulho. Vendo que estavam todos ocupados por ali, Dirk foi para o quarto contíguo, onde não encontrou uma cama, mas armários vazios. Abriu as portas e procurou por algo. Dispositivos para entradas secretas costumavam ficar por dentro de lugares escuros, e ele tateou as prateleiras sem conseguir ver alguma coisa. Surpreendeu-se ao sentir alguma coisa roçar seus dedos. Parecia uma pedra roliça, e ele estava tentando alcançá-la, esticando-se até a ponta dos pés, quando ouviu passos atrás de si. Acho que tem uma coisa aqui, mas não estou conseguindo alcançar, disse ele, acreditando ser um dos companheiros e esticando-se um pouco mais, até apanhar uma coisa redonda e gelada, parecida com uma gema. O que está fazendo na minha casa? Quando ouviu a voz rouca, sentiu o corpo gelar. Virou-se e viu um homem de olhos claros e ligeiramente insanos fitando-o. Afinal, Duck tinha razão. Naquele dia, algo diferente aconteceu. Noaçan estava em casa. Wanda estava discutindo com Romano.
Isso não era novidade, pois esses dois estavam sempre discutindo. Gruff tentou acalmá-los, mas era quase impossível. Ela nem mesmo compreendia por que eles estavam brigando e não estava mais interessada, deixando que a natureza seguisse seu curso. Porém, o som de suas vozes a estavam irritando. Ela ia falar alguma coisa quando uma explosão foi ouvida. Instintivamente, eles se abaixaram e viram o corpo passar e bater com força na parede, caindo desacordado no chão. Dirk! Vanna correu até ele, enquanto Romano e Gruff puxaram suas espadas e se prepararam para o que quer que fosse que iria passar por aquela porta. Um homem muito irritado entrou no grande aposento onde estavam. Vestia uma túnica branca com adereços em vermelho, e seu rosto oval tinha uma expressão zangada. Foi ele quem mandou vocês aqui, não foi? Disse o homem, os cabelos pretos ligeiramente despenteados, apontando para todas as direções. Ele quem? Perguntou Gruff. Um movimento rápido de mão fez um raio atingir Gruff em cheio. Vanna puxou a espada e se colocou ao lado de Romano, tentando proteger os amigos caídos. Pois digam àquele cretino duas caras que ele não vai me pegar. E digam que eu sei que o que ele planeja e que ele tenha muito cuidado comigo. Pois se ele continuar nos meus calcanhares, eu irei atrás dele e arrancarei sua pele. Não sabemos de quem você está falando, gritou Vanna. O mago os olhou como se o estivesse vendo pela primeira vez. Não? Não, responderam os guerreiros em uníssono. O mago pareceu então um tanto desconcertado com o aparente engano. Pensei que soubessem, disse. Não sabemos. Bom, então é melhor irem embora. Isso não é lugar para crianças como vocês. E fiquem longe de Algol. Ele é um homem perigoso. E então ele se virou e simplesmente foi embora, deixando Van e Romano suando frio de espadas em riste. Correram até Dirk e Gruff, tentando reanimá-los. Gruff logo voltou a si, sentindo todo o corpo doer e com os cabelos em pé por causa do choque elétrico. Dirk, você está bem? A pergunta de Romano continuava sem resposta. O rapaz tinha um rasgo na roupa que usava e fumaça saía de sua cota de metal. Ele estava gelado. Romano, pela primeira vez, não tinha a menor ideia do que fazer. Olhou para Vanna, sem conseguir disfarçar o medo da perda. Infelizmente, a guerreira tinha o mesmo olhar que ele. Muito obrigada. Até a próxima.